Já estamos ao vivo, Silvia. Oi, Márcia, tudo bem? Tudo bem? E você, como está? Estou bem. E hoje nós estamos aqui para falar de resistência com a terapeuta Uhum. Márcia. E hoje, com muito carinho que recebemos a Márcia hoje aqui. Ela é terapeuta que realiza um trabalho focado no resgate de autoestima feminina. A Márcia ajuda mulheres que se sentem sobrecarregadas, travadas por uma barreira invisível. Ela desenvolveu um método para ajudar a ir além da resistência, que é justamente o que impede de ocupar nosso lugar, com presença e menos peso. Márcia, seja bem-vinda a essa nossa Muito live de obrigada, hoje. Silvia. Obrigada. É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui com você hoje. Prazer é nosso também de ter você aqui. Márcia, muitas mulheres se sentem, por mais que se esforce, a vida parece pesada ou estagnadas. Por que é tão difícil dar o próximo passo? Mesmo quando a gente quer mudar. Porque o nosso sistema, Silvia, ele entende essa mudança como um risco. Qualquer mudança ele encara como um risco. Então, a resistência, ela é na verdade um mecanismo de defesa tentando nos manter no lugar conhecido, mesmo que esse lugar conhecido seja desconfortável, é um lugar de sofrimento, porque mudar exige você soltar a mão de quem fomos para dar espaço para quem nós podemos ser. E soltar dói, Silvia. A pessoa ela tem medo de sair do conforto que ela está para ela ir para o desconhecido. É, Mesmo que não seja tão agradável, mesmo que ela não esteja onde ela queria estar. mas onde que ela fica travada, onde ela tem a resistência de ir para o novo, né? É Exatamente, isso? porque o novo é desconfortável mesmo, exige uma certa energia que o seu cérebro não quer gastar para que você possa fazer essa mudança, né? Mas a gente sabe Exatamente. que se a gente não soltar o que a gente foi, a gente não vai conseguir abrir espaço para que a gente possa ser quem a gente quer ser. Então é aquele ditado: quando você quer, vá com medo, Isso mesmo. porque tudo que é novo dá medo Uhum. e dá resistência, né? Às vezes é muita resistência da pessoa em si mesmo, né? Mas é bom enfrentar a resistência e o medo, né? Exatamente, porque às vezes essa resistência existe, porque a gente já aprendeu aqui que ela tá só tentando te manter seguro, protegido, mas ela não sabe que talvez você já tenha terminado, encerrado um ciclo e já esteja pronto para iniciar um próximo ciclo. Ela não Com sabe certeza. disso, ela só está fazendo, o cérebro só está fazendo a função dele mesmo, que é te deixar onde você está para que você fique protegido. Então, é verdade, é realmente desafiante, exige bastante energia e esforço para que a gente possa dar o próximo passo. É que o cérebro entende que é mais confortável ficar ali onde que tá, né? É Uhum, isso, então, né, Márcia? E exatamente. como essa resistência aparece no dia a dia dessas mulheres? E como elas podem identificar que estão presas nisso? A resistência ela é bem sutil no dia a dia. A gente, se nós não prestarmos atenção, ela acaba passando e a gente acha que é só é só o nosso jeito, é só a vida. Ela é bem sutil mesmo. Por exemplo, ela aparece na procrastinação de fazer o que realmente importa para você, nas coisas importantes, na sensação de. Sabe quando você fica com aquele nevoeiro mental, que você não consegue focar Sim, em nada? Parece que sim. tem uma nuvem dentro do seu cérebro. Isso pode ser um sinal de resistência à mudança, né? Ou quando a gente se torna assim, a heroína para todo mundo. Ah, faz tudo para todo mundo, menos para gente.
Ah, entendi. Então, o sinal que pode dar é quando aquelas pessoas dizem assim: Meu, eu já não sei mais o que eu faço da minha vida, eu não quero isso, mas não quer nada. A pessoa não sabe mais o que ela faz, então. Isso é um sinal de resistência. Pode ser um dos sinais da resistência, sim, porque aí vai de indivíduo para indivíduo, cada um tem a sua resistência, né? Mas sim, claro, esse pode ser um sinal de resistência. Ou quando você está cansada demais. Você fez um monte de coisa, ficou muito cansada, tá cansada demais. Por quê? Você não estava cansada, né, para fazer tudo que você fez até ficar muito cansada. Então você fez tudo que você tinha que fazer, ou por exemplo, assim, você quer fazer uma coisa muito legal para você, mas aí você se sente muito cansada, fala, ai, não, tô muito cansada hoje, não quer saber? Não vou cancelar, ou não vou fazer isso para mim, não. Mas aí bate alguém na tua porta, ou liga alguém, manda uma mensagem e fala assim: nossa, eu tô precisando de você aqui agora, pode vir? Ah, passou o cansaço. Não, eu vou. Como que eu não vou ajudar? Tem que ajudar. Então, quer dizer, para você, para coisa importante para você, você está cansada demais. Mas para ser heroína de outra pessoa, a salvadora de outra pessoa, você vai e faz, né? E, Márcia, e quando uma pessoa, um exemplo, né? Quando uma pessoa está num serviço e ela recebe uma proposta para ir num serviço que seja melhor, e ela tem medo, isso também significa resistência? Com certeza pode sim significar resistência, porque onde ela tá, é o que a gente falou agora há pouco, onde ela tá já tá confortável. Onde ela Hum, tá, mesmo que ela saiba que ela é boa o suficiente para dar esse passo de ter um cargo maior, ter um cargo de mais significância, ela sabe que ela é capaz. Mas é que aqui tá tão quentinho, aqui tá tão, eu já tô tão acostumadinha aqui, mesmo sabendo que eu posso, mas eu vou ficar aqui quietinha, não vou não. É um sinal de resistência. Porque é por isso que você fica tão cansada. Por quê? Você sabe que você é capaz, você sabe que você merece. Só que de contrapartida com isso vem aquele sentimento de nossa, mas aqui eu já conheço, agora eu vou mudar para uma coisa que eu não conheço, vou começar um ciclo novo. Então ela fica nessa resistência. Parece que tem uma barreira invisível que não deixa ela ir. Ela quer, mas ela não vai. Fora as crenças limitantes, né? Tudo aquilo que a gente cresceu escutando. Ai, mulher não trabalha fora, mulher fica em casa cuidando de filho e de marido. Quem você pensa que você é, né? Você não é boa o suficiente. Fica quietinha, não fala não, sabe? Então, essas crenças limitantes também ficam, elas estão juntas com a resistência. Porque elas você estão sabe que é interligadas. capaz, mas inconscientemente está ali rodando ainda essas crenças limitantes, é verdade. Tá, você fala muito sobre retomar e governar a sua própria vida. O que acontece na prática quando a mulher não tem governado a vida e só se preocupa em ajudar as expectativas dos outros? Pois é, Silvia, se ela faz isso, ela acaba se fragmentando. Ela fica fragmentada, ou seja, ela deixa de ser um ser, ela deixa de ser ela para virar apenas uma função. Ela vira a mãe do fulano, a esposa do cicrano. Ela deixa de ser só um ser, ela deixa de ser só ela para virar função, estar em função de alguma coisa ou de outra pessoa. E o que isso traz de consequência para ela? Isso pode trazer para ela o nascimento de um ressentimento. Ela pode. Porque ela faz tudo para todo mundo e acaba ninguém fazendo por ela. Então, ela faz para todo mundo acreditando que em algum momento alguém vai fazer alguma coisa para ela e não fazem. Então, aí, ó, já começou a criar um ressentimento dentro dela. Essa pode ser uma consequência dela estar tão fragmentada, dela estar tão na função de todo mundo e nada para ela. É que já está tão automático ela cuidar de todo mundo e esquecer dela mesma, né? Uhum. Então, seria melhor
largar cada um com suas atividades e ela fazer as atividades dela para ela conseguir governar a vida dela, então. É isso? Exatamente, exatamente. Ela vai além dessa resistência. Ela passa a resistência, ela consegue passar a barreira dessa resistência invisível, dessa barreira invisível que fica. Ela sabe que por mais que ela queira fazer para todo mundo, ela sabe o que é dela e ela sabe o que é do outro. Exatamente, né? Porque se ela colocar, eu vou fazer o que é meu e deixar a responsabilidade do que é do outro, ela vai conseguir ter uma vida mais leve também, né, Márcia? Exatamente, que é o contrário de viver tão sobrecarregado assim. Aí ela, Exatamente. ela vai ter tempo de cuidar dela mesmo, né? De si mesmo, né? Exatamente. Márcia, e para as mulheres que estão nos ouvindo agora e se sentem exatamente assim, travadas, exaustas, qual é o principal passo para começar a atravessar essas barreiras? Eu acho que o primeiro passo, Silvia, é admitir que ela está exausta. É admitir essa exaustão, esse cansaço extremo. O primeiro passo dela não pode ser fazer mais. O primeiro passo dela deve ser ela parar de fazer o que não é dela. Para de fazer o que não é teu. Esse é o primeiro passo. Quer dizer, o primeiro passo é ela entender que ela está exausta. Admitir. Falar, não, é verdade, estou esgotada, estou exausta. Então, você não vai colocar mais alguma coisa para você fazer. Você só para de dizer sim para tudo e para todos, e você entrega para o outro o que é do outro. Ou seja, você para de fazer o que não é teu. Por exemplo, Ai, uma dica bem prática que elas podem fazer e não leva tempo, não leva muito esforço nem nada, e faz uma grande diferença. É você tirar um tempo na sua agenda, o seu tempo de fazer nada. Você pode colocar um alarme para despertar tal hora que você sabe que você pode tirar aquele tempo, ou que você vai se planejar então para aquele tempo, seu momento. Você pode colocar um alarme, como eu falei, você pode colocar na sua agenda se você usa agenda escrita ou agenda do telefone. Coloca lá um evento e esse evento vai ser você. Vai ser você se priorizar. Então você vai ter esse momento de fazer nada ou, claro, fazer alguma coisa que você goste. Tem gente que gosta de fazer vela aromática, tem gente que gosta de tomar chá, tem gente que gosta de tomar um banho mais demorado, tem gente que gosta, enfim. Tem gente que gosta de não fazer nada. Eu gosto de não fazer nada às vezes também. Sentar no seu sofá, ficar ali, ó, assistir alguma coisa, o que for. 5 minutos. é Não é, seu, não adianta você querer fazer uma coisa gigantesca. Não, calma. Começa fazendo aos 5 minutos, depois. Isso. Então, essa seria uma dica prática que eu daria. fazer a unha, algo prazeroso que é para ela, né? Fazer unha, fazer cabelo, fazer maquiagem, sobrancelha, tudo que é para ela, né? Que ela se sinta Exatamente. bem. Porque o que pode ser prazeroso para mim, talvez não é prazeroso para você, né, Márcia? Cada um tem o seu prazer, né? Exatamente, isso é muito individual, vai de mulher para mulher, de indivíduo para indivíduo. São infinitas possibilidades quando você abre esse espaço para você. Márcia, a gente vê muitas mulheres que se orgulham de ser forte e dar conta de tudo. Por que essa força, às vezes, acaba se tornando uma armadilha? Por quê? Porque essa acaba se tornando uma armadilha, porque isso vira uma armadura. Ela usa essa dar conta de tudo como se fosse uma armadura. Então, você fazendo isso, vestindo essa armadura de eu faço tudo, eu dou conta de tudo, você, na verdade, impede que o outro cresça. Você impede ele, primeiro que você se isola, porque você fica autossuficiente, ninguém vai fazer nada por você, porque você já fez tudo, não sobrou nada para ninguém fazer por você ou para você.
Então, isso também pode gerar um isolamento. E porque você faz tudo para todo mundo, você dá conta de tudo, você não deixa a outra pessoa fazer. Então, você acaba impedindo que essa pessoa cresça. Um exemplo que veio aqui. Você faz a cama do teu filho, mas ele já tem idade suficiente para fazer a cama dele. Só que você fala, já estou aqui mesmo, vou e faço a cama dele. Ele poderia fazer sozinho. Ele já poderia mostrar para ele mesmo essa autossuficiência. Só que como você foi lá e fez para ele, ele deixou de crescer, ele deixou de aprender, deixou de ser autônomo, ele deixou de ser autossuficiente. Então, tá vendo que às vezes, ou na maioria das vezes, não vale a pena você dar conta de tudo. Para você e para as pessoas ao seu redor, as pessoas da sua família, as pessoas que estão em volta de você. A gente não precisa dar conta de tudo, né, Márcia? A gente pode dividir as tarefas. E muitas vezes a pessoa fica, principalmente as mulheres, elas fazem, como você deu o exemplo do filho. Ah, mas o filho não fez hoje. Ah, mas vez eu pegar e falar para ele fazer, ele vai ficar resmungando. Eu vou lá pegar e fazer. Não, tem que ensinar ele que ele tem que ter a autonomia dele e fazer as coisas dele. Porque se você sempre fizer, ele sempre vai deixar para você fazer, né? E aí a gente tem um adulto que não sabe ser autossuficiente, um adulto que não sabe fazer uma cama, não sabe fazer uma comida, não sabe cuidar da casa, né? Aí É. é mais uma coisa que vai sobrecarregar para a esposa dele, se um dia ele se casar, se for essa vontade dele, né? Uhum. Porque se ele não aprendeu a fazer isso tudo, então, de verdade, é realmente um favor que você está fazendo para os seus filhos quando você ensina ele a ser autossuficiente, ele ter a autonomia dele, com certeza. Por exemplo, uma leoa, se ela caça sozinha o tempo todo, ela vai ficar exausta. Ela morre de exaustão. Por isso que ela anda em bando. Além do bando se ajudar, ela não fica sobrecarregada. Uma só não dá conta, mas um bando inteiro dá conta. Ela consegue descansar. Esse exemplo da leoa é o nosso exemplo também. Se a gente não pede ajuda, se a gente não anda com os nossos, se a gente não consegue ser vulnerável em pedir ajuda, o que, que você acha que vai acontecer? Essa mulher vai ficar exausta, essa mulher vai ficar sobrecarregada. Sempre cansada, Tá tudo bem exausta. pedir ajuda. Aí ela não tem tempo para ela, né? Não tem um momento dela, né? E Por não quê? Porque ela fez tudo para todo mundo antes de pensar nela, né? ela Porque sempre pensa nos aí, outros. exatamente. Por quê? Mas aí é por isso que tem o processo terapêutico, é por isso que existe a terapia, porque cada uma é uma. Cada indivíduo é um único. Porque talvez para ela fazer isso para todo mundo foi uma coisa que ela aprendeu na infância. Então ela só está repetindo um padrão. Ela viu a avó dela fazer isso, ela viu a mãe dela fazer isso, então ela está só repetindo um padrão. E se ela tiver uma filha, provavelmente vai ser isso que a filha vai fazer. Então, às vezes pode ser isso, às vezes pode ser ela faz tudo para todo mundo porque ela tem medo de ser rejeitada. Não, imagina se eu não fizer isso, vão deixar de gostar de mim. Às vezes ela faz isso tudo porque ela precisa pertencer, ela quer pertencer a algum lugar. Então ela acaba fazendo para os outros para poder se sentir pertencente àquele lugar. Então tem muitas coisas, muitas variantes, podem ser realmente de fato muitas coisas, mas é por isso que eu falo sempre: faça terapia. Vá se conhecer, vá ter o autoconhecimento, vai se desenvolver, porque aí você vai entender quem você é, ou por que que você faz isso. A terapia, ela abre caminhos, né? Uhum, Você não toma decisões pelos seus clientes, você só abre o caminho para eles, né? exatamente. Tá. Existe uma diferença entre ocupada e está sendo produtiva. Como a resistência usa excesso de tarefa para nos manter no mesmo lugar? Estar ocupada é como se você estivesse correndo em círculos.
é uma tarefa atrás da outra. Então você sai de uma tarefa, vai para outra, sai de uma tarefa, vai para outra. Você fica andando em círculos e acaba não indo a lugar nenhum. Agora, quando você está sendo produtiva, quando você consegue ser produtiva, é como se você estivesse caminhando em direção ao seu governo, caminhando em direção ao seu objetivo, caminhando em direção a você mesma. Então, a resistência, ela ama quando você tem um excesso de tarefas, porque se você está ocupada, se essas tarefas estão te mantendo ocupada demais, você não vai pensar no que realmente importa para você, porque você já está tão ocupada com essas tarefas, tarefas pequenas, tarefas que talvez nem sejam tão importantes assim para você, mas não tem espaço para você pensar no que é importante, não tem espaço para você agir no que é importante para você, no que te faz bem, no que vai fazer você evoluir, no que vai fazer você passar para um novo ciclo, subir um degrau. É por isso. Então, por exemplo, se você tem muitas tarefas, mas você tem um objetivo. Vamos supor que você quer aprender a fazer, você quer aprender a pintar um quadro. Isso é importante para você, isso vai fazer bem para você. Só que aí você pensa assim: não, mas eu tenho que passar no banco primeiro, aí depois eu tenho que ver minha avó que ficou doente, depois eu tenho que ligar para minha amiga, responder uns e-mails, cuidar da casa, fazer jantar. Aí eu vou ver se me sobra um tempo, aí eu faço. Aí eu vou aprender a fazer uma pintura. Poxa, Ela então quer dizer que todas essas tarefas que talvez não sejam tão importantes assim, não precisavam ser todas feitas naquele dia, é só a resistência te mantendo ocupada para você não subir de nível, para você não começar um ciclo novo, porque dá medo. A tua resistência, o teu cérebro, ele tem medo de gastar energia, porque na terapia a gente aprende que o cérebro, ele trabalha com economia de energia. Se ele já está tão acostumado a ficar ali naquela função, naquela vida, daquele jeito, ele não quer mudar. Então, quando você vem com um pensamento novo, com uma atitude nova, ele vai realmente lutar contra isso. Ele vai falar: peraí, agora você vai me fazer gastar mais energia, porque a gente já pensava de um jeito, já agia de um jeito, agora você vai me fazer gastar essa energia toda para mudar o jeito que você pensa, mudar o seu comportamento, mudar as suas prioridades? Não. Então aí existe a barreira invisível. Por isso Márcia, que a gente. Oi, pode falar. Márcia, são mulheres muito ocupadas também por excesso de tarefa para elas, que elas se sentem culpadas quando elas tiram tempo para elas? Isso vem também de uma crença limitante, das várias crenças limitantes. É isso mesmo. Ela acha que ela não merece. É a falta de merecimento, né? Exatamente. Ela acha que ela não merece. Ela acha que ela tem que primeiro servir aos outros para daí, se sobra alguma coisa para ela faz para ela. E mesmo assim, mesmo quando ela já fez, não deveria, não precisa. A gente já entendeu isso hoje, que a gente tem que começar a falar uns nãos aí, né? Uhum. Mas mesmo assim, ela ainda se sente culpada. Tá tão enraizado nela a falta de merecimento, a culpa de o medo de não pertencer, de não agradar, para poder ser amada, para poder merecer a atenção e o amor, o que seja do outro, que mesmo depois de tudo isso, ela ainda se sente assim. Por isso que o processo terapêutico é tão importante, porque ele vai te dar ferramentas para você começar a se conhecer, a você começar a saber não, porque você sempre soube, você esqueceu, mas é você começar a lembrar de quem você é, começar a voltar para você mesmo. Isso é muito importante, ver que a gente tem que se importar com a gente consegue levar uma vida muito mais leve, né? Exatamente. Você tira toda aquela sobrecarga que não é sua, né? Porque como a gente Uhum. aprendeu hoje, um pouquinho mais cedo, a gente falou sobre isso, saber o que é teu e saber o que é do outro. Então, se você sabe,
E se você não sabe, a terapia serve para te ajudar, te dar ferramentas e caminhos para você descobrir. E aí você sabe o que é teu e sabe o que é do outro. Aí fica mais leve mesmo. Está certo. Aí fica bem mais leve, né? A pessoa Hum. dorme mais tranquila, aproveita os momentos mais saudáveis, que a partir do momento que você entende, você tem que fazer para si e não pelos outros, você é mais saudável, né? Exato. Esse ponto que você falou é muito importante. Ele é muito válido, Silvia. Faz todo sentido e eu concordo plenamente com o que você falou agora. É verdade, é exatamente isso. Porque quando você quando você consegue começar a dizer seus nãos, você primeiro fala sim para você, né? Quando você para de dizer sim para todo mundo, quando você começa a dizer não para os outros, você começa a dizer sim para você. Então, exatamente isso. Fica mais. Por quê? Porque, em primeiro lugar, por que você estava sobrecarregada? Por que aquela mulher estava se sentindo sobrecarregada? Porque além de fazer tudo para os outros, ela não estava fazendo para ela. Então, faz todo sentido quando você começa a olhar para você, você começa a ficar mais presente. Você vem para cá. Em vez de você ficar vivendo no passado ou no futuro, você vem para cá. Então, é isso que você falou. Você começa a aproveitar. Você começa a ver que tá tudo bem. É isso. Eu posso olhar para mim. Tá tudo bem eu fazer alguma coisa para mim. Tá tudo bem eu tirar 5 minutos do dia para fazer alguma coisa para mim. E é isso mesmo, como você falou, você começa a dormir melhor, você começa a se valorizar mais, e aí entra aquilo lá que você comentou naqueles 5 minutinhos que você vai tirar para ela vai começar a fazer as unhas, ela vai começar a arrumar o cabelo, ela vai começar a colocar aquela roupa que ela já estava lá no guarda-roupa, não colocava mais, não fazia muito sentido. Ela volta a se valorizar. Então, a gente percebe essas pequenas mudanças quando isso mesmo. Quando ela começa a falar sim para ela, coloca uns nãos aí, é isso. Quando ela começa a colocar não, os primeiros nãos para as outras pessoas é difícil. Mais para frente vai ver como é libertador falar esses não. Vai sentir mais leve. E tá tranquilo não conseguir fazer tudo. Você não precisa dar conta de tudo. E tá tudo bem. E Exatamente, é como, isso aí. e como o nosso corpo começa a sinalizar que estamos atingindo contra a nossa vontade. E quais são os sinais físicos que as mulheres estão sofrendo com a resistência interna? Silvia, o corpo da gente, ele nunca mente. O corpo físico da gente, ele corresponde, ele dá sinais e sintomas do que está passando no nosso emocional. Então, pode vir aí, de repente, essa resistência, ela pode aparecer como dor nos ombros, nas costas, peso, como se você estivesse carregando literalmente o que não é teu, o que é do outro. Pode vir como um nó na garganta, alguma coisa que você precisa falar, mas não fala, então ela fica aqui, pode dar assim. Pode dar insônia, porque você não está descansando direito. Pode dar também problemas digestivos, queimação, azia, porque aquela situação não está digerindo bem. Você não está conseguindo descer, não está conseguindo passar essa situação toda que o seu inconsciente sabe o que você tem que fazer, só que você não consegue dar os próximos passos. Então o seu corpo vai falar: olha, peraí, olha para você. Você não está conseguindo no emocional, então eu vou começar a te dar uns sintomas aí físicos para você começar a entender que você precisa parar e fazer uma análise, uma autoanálise. Mas se você não consegue fazer a autoanálise, é para você ir fazer uma análise com alguém, com um terapeuta. Então, você vai ter um alerta do teu corpo, como se o teu corpo estivesse dizendo assim, você está agindo ao contrário da tua vontade. Você está agindo contra a tua vontade. Então, ó, tô te mostrando aqui. É A onde dor você de tem que cabeça parar. também é, né, Márcia? Uhum, com certeza.
Com certeza. Porque Qualquer sintoma físico. a pessoa ela pode dormir 8, 9 horas por noite, tranquilo, sem se acordar, e ela ainda continua sentindo cansaço físico, né? Exatamente. Por quê? Porque ela não está no caminho que ela deveria estar. Ela está indo de encontro a quem ela poderia ser, a quem ela sabe que ela pode ser. Tá. Muitas mulheres têm medo de dizer não e decepcionar as pessoas ao redor. Como a falta de limites interfere na sua autoestima? Todo sim que você fala com medo de decepcionar alguém é um não bem violento que você fala para você mesma. Então, se você não coloca limite, você não conhece o seu território. Você não tem território. E se você não tem território, você não tem autonomia. Porque pensa, se você não sabe qual é o seu território ou qual é o seu limite, como que você vai passar isso para outra pessoa? Como que você vai se conhecer, conhecer o seu território, os seus limites, para poder dizer um não? Então você precisa se conhecer, ter o seu autoconhecimento, para daí você começar a conhecer o teu território. Opa, peraí, aqui eu posso ir, aqui eu não posso, aqui essa pessoa pode entrar, aqui não. Então você começa a colocar limites nas pessoas, nas situações. Só com o autoconhecimento é que você conhece o teu território, você consegue colocar os seus limites, e aí você começa a dizer não para os outros e sims maravilhosos para você. Para você. Isso mesmo, né, Márcia? A pessoa começa a se sentir valorizada, né? E, Exatamente. e Márcia, se você pudesse dar um único conselho para essas mulheres que se sentem completamente sem energia hoje, e por onde elas deveriam começar a resgatar o seu espaço? Respira. Para, respira, volta para você. Não, mas é verdade. Então, para, respira. Você não precisa mudar tudo amanhã. Porque aí é só mais uma tarefa, mais uma coisa que você vai colocar naquela lista gigante de coisas que você já tinha começado, que você já faz para os outros. Então, não tente mudar a sua vida inteira em um dia só. Não tente mudar tudo amanhã. Acordou e falou: não, peraí, agora eu entendi que é isso, então hoje mesmo vou colocar isso. Não, calma, respira. É um nãozinho pequenininho que você fala por dia. 1%, um nãozinho. Aquele nãozinho que você falou para alguém, para uma situação, é um sim que você falou para você. Tá vendo como é uma coisinha pequena, mas que significa tanto? Então, respira, calma. É um não que você deu vontade de falar aquele nãozinho. Não, fala, fala. Exatamente, Fala né? porque aí o nó na garganta sai, ele passa. Aquela dor de cabeça, aquela dor nos ombros, vai passando. Porque muita gente diz que sim, só que porque não tem, ela não consegue falar o não, né? Ela diz o sim, mas depois aquilo fica incomodando nela. Mas eu não quero fazer. Por que que eu digo não, né? Para Ou mim. por que que você disse sim? Ah, tá. É porque provavelmente Tudo essa muda. pessoa não conhece o limite dela. Ela não conhece nem o terreno dela. Como é que ela vai saber quais são os limites dela, né? Por isso. Ah, Silvia caiu. Mas, enfim, mas é por isso que o dizer não para o outro é dizer sim para você. É nesse sentido. Porque se você colocar uma tarefa muito grande, se você achar que você tem que fazer muito, porque você entendeu que você tem que conhecer o seu território, que você tem que saber os seus limites, que você agora então tem que começar a falar não e quer fazer isso de um dia para o outro, não, calma.
Não vai dar muito certo. Você vai ficar mais sobrecarregada ainda. Então, calma, respira. É 1% por dia que você precisa. É um não que você sentiu vontade de falar, você falou aquele não, você disse um sim para você. Por isso você começa a ficar mais leve, você começa a descansar mais, estar mais presente no hoje, no agora, nesse momento, começa a aproveitar melhor. Porque você está fazendo uma coisa por você, você conhece o seu terreno, você sabe os seus limites. E impor os seus limites para o outro também. É por isso, é nesse sentido. Agora, se a gente quiser conhecer mais disso, saber mais, bom, tá, agora eu aprendi isso, então o que eu faço? Para onde eu vou? Como eu posso saber, descobrir mais sobre mim? Na terapia. Então, faça terapia. Você pode procurar a mim, pode procurar a Silvia, você pode procurar um terapeuta que você conheça, porque é se conhecendo, é tendo autoconhecimento. Então, você vai começar o seu processo terapêutico para começar a se conhecer, começar a se entender, começar a saber qual é o seu território, quem é você. Na verdade, você sempre soube, mas você vai se lembrar, porque a gente se perde, na verdade, no decorrer, no passar da vida. Então, a gente só vai se lembrar, a terapia serve para te guiar, para te dar ferramentas para saber como você vai fazer, te dar uma luz, pode dar um incentivo, pode te mostrar de verdade uma outra perspectiva, um outro jeito de ter uma vida mais leve, de saber olhar mais para você, de saber, de você entender que você merece sim um tempo para você, tudo bem cuidar do outro, mas primeiro cuida de você. Primeiro, pensa que se o teu copo está vazio, o teu copo emocional está vazio, como que você vai dar alguma coisa para alguém se o teu está vazio? Então, você, na terapia, aprende a encher o teu copo emocional, encher o teu copo, e o que transbordar desse copo, você pode passar para o outro. Então, primeiro comigo, depois com o outro, depois com o mundo, né? Então, resumindo, agora que a Silvia foi, mas resumidamente é isso. Você respira, diz um não aqui, que é um para o outro, que é um sim para você, e assim você vai se conhecendo, se agradando mais, você vai se autoconhecendo, tá? Muito bem? Eu vou ficando por aqui. Sou Márcia Harrington, sou terapeuta. Você pode me encontrar nas minhas redes sociais, no Instagram, que é aterapia.cura. Você pode se inscrever aqui no meu canal, você pode assistir as outras lives, você pode. Lá no Instagram tem muito conteúdo. E lá no Instagram, na minha bio, você pode me encontrar, pode comprar, pode adquirir o e-book, você pode começar o seu processo terapêutico, me procura, vamos conversar, tá? Você não precisa passar por isso tudo sozinha, você não precisa carregar o mundo todo sozinha, você merece se reconhecer, né? Voltar para você mesma, ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, ter uma saúde mental muito melhor, você pode se fortalecer. Então, fica aqui o meu convite para quem assistir aqui e sentir, se fizer sentido para você, inicie o seu processo terapêutico, porque é um caminho sem volta para o bem, tá bem? Muito obrigada, boa noite para quem assistiu, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você vai estar assistindo, mas obrigado, foi uma honra, foi um prazer estar aqui com vocês e obrigado de coração por vocês terem assistido essa live, ter doado o seu tempo, mas que na verdade é um investimento para você. Autoconhecimento não quer demais, tá bem?